Eu estou aqui nesta madrugada, porque agora já são quase 2 horas da manhã, meditando na palavra de Deus. Meditando e com o meu pensamento elevado ao Senhor. E Deus, Ele tem falado algo muito importante através da sua palavra, da oração. Entenda bem, você precisa, é necessário isso. Você tem que reconhecer e saber discernir, separar as coisas, saber o que é e o que não é. Você está me entendendo? Saber exatamente aquilo que Deus tem te proporcionado. Reconhecer aquilo que Deus te deu. E não ficar aí se remoendo, se lamentando, reclamando a respeito daquilo que você todavia não tem. É muito comum, hoje eu pregava a respeito daquele salmista que quase perdeu a sua vida, a sua salvação, a sua fé, porque ele ficou olhando para a vida do ímpio e se lamentando, porque o ímpio, o tolo, prospera e eu não. Aí Deus mostrou para ele qual seria a finalização da vida daqueles que não temem ao Senhor, que não creem em Deus. Meu querido, para de ficar se lamentando por aquilo que você ainda não tem. Porque você vai acabar se esquecendo, desprezando e até rejeitando aquilo que Deus te deu. E lembre-se, aquilo que Deus te deu é aquilo que Ele vai aprimorar na sua vida. Então você não pode deixar de valorizar aquilo que Deus te deu, porque senão você vai começar a desvalorizar a sua própria vida. Por isso que ele disse, Paulo, o apóstolo Paulo, ele falou aos Tessalonicenses, ele falou o seguinte: olha, em tudo dê graças a Deus. Em tudo dê graças a Deus, ou seja, em tudo reconheça, creia que foi providência divina, que foi o próprio Deus que te concedeu. Então Ele não se esqueceu de você. Pense, avalie isso, porque senão é o que vai acontecer e que tem acontecido na vida de muitos. Lá em Mateus 25, eu vou deixar aí tudo direitinho para você depois acompanhar na Bíblia. Lá em Mateus ele fala o seguinte: olha, se você não der valor, se você não valoriza aquilo que Deus já te deu, peraí, pastor, mas Deus não me deu, eu estou sem nada. Não, você tem sim. Olha que Deus te concedeu. E você ainda não reconheceu isso. Porque senão, até o pouco que você tem, lhe será tirado. Você está me entendendo? Por isso que ele fala o seguinte, que o pouco com Deus se torna muito. Você está me entendendo? Porque aquele que tem, ou seja, aquele que reconhece a vida, que reconhece, olha só, eu estou respirando, meu coração está batendo. Você não está desprezado, não. As pessoas podem te desprezar, mas elas estão até fazendo um favor para você. Creia nisso que eu estou te falando. Porque se você não reconhece e não dá graças a Deus pelo pouco que você tem, até o pouco que você tem vai ser tirado. Você está me entendendo? Ah, é Deus que vai tirar o pouco que eu tenho? Não. Não, o mundo vai tirar. O mundo quer ceifar a sua alma. O que é de mais precioso Deus preservou em você. Olha só. E eu estou falando isso para você de repente que está enfrentando uma enfermidade, um problema financeiro, um problema familiar. Reconheça que o pouco que você tem com Deus é muito. Porque se você não reconhece o pouco que você tem, porque no pouco que você tem, Deus ele vai aperfeiçoando, ele vai aprimorando, ele vai acrescentando. Então, se você não reconhece o pouco que você tem, você vai acabar perdendo o pouco, vai ser tirado de você. Mas não é Deus que vai tirar, não. É o mundo que vai tirar. Mas quando eu reconheço que o pouco que eu tenho com Deus é muito valioso, então a Bíblia fala que aquele que reconhece, então Deus, o mais lhe será dado. Creia nisso, o mais vai ser aperfeiçoado, aprimorado, acrescentado. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar
e a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentando. Por isso que você tem que ficar na sua fé, dar graças a Deus. É pouco, mas é com Deus se torna muito. Você está me entendendo? Reconheça isso. Você precisa reconhecer isso, saber diferenciar aquilo que Deus te deu e aquilo que você todavia não tem, o que você perdeu, não importa. Mas do pouco que você tem, com Deus vai se tornar muito. E quando eu reconheço que o pouco que eu tenho com Deus é muito, então Ele vai dando para você mais e mais, vai aperfeiçoando, Ele vai providenciando para a sua vida. Está faltando saúde? Deus vai providenciar. Está faltando alegria, paz? Deus vai providenciar. Fique firme, não desanime, não desista da sua fé. Não fique olhando para a prosperidade dos ímpios, não, fica tranquilo. Deus não vai te desamparar, meu querido. Eu quero que você fique em paz, que a força de Deus esteja dentro de você. Um forte abraço desse amigo pastor missionário Wander Marques.